Retiro secreto. As coisas nossas, tudo é pessoais com Ele. Lá no Estado de Livros ensina o Espírito Santo que é Ele. Tudo é eu com Ele, você com Ele. Naquele dia não tem pastor, não vai lá te defender não, porque o pastor, tu olhar para trás, é dele ali, ó. Está na fila. Na fila espiritual. Isso, 3 minutos, professor, desculpa. Vai ter um pastor me defendendo. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, o Salvador, é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nome da irmã? Nilza. A Bíblia diz em Colossenses, seria legal ler desde o começo, mas está falando do Salvador, primeiros versículos, e no 3 diz assim, está falando do Salvador. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Pega um gancho no conselho do Rubens. Continue frequentando o templo e principalmente examinando as Escrituras. Esquece capítulo, versículo, mas se quiser parar no capítulo para meditar, mas não é pecado também, o importante é o conteúdo. Não é o capítulo que vai te impedir, nem o versículo, nem o templo. E tenta descobrir nas Escrituras se é pecado frequentar o templo. Quando você descobrir, cai fora. Agora, se você continuar frequentando o templo e nas Escrituras descobrir que dá para conciliar, continue. Então, continue ensinando seu filho através da palavra. E se você que frequenta um templo, frequente um templo e tenta pesquisar a vida do líder. O que ele faz com esse livro? O que ele pensa das Escrituras? Dependendo do que ele pensa, sai fora amanhã. Agora, se é uma pessoa que está ali querendo aprender, um aluno, um discípulo, vai nessa força, como o Rubens disse, Deus vai te dar uma direção. Sem constrangimento. Satisfeita, Nilda? Tá joia. Vamos ver mais um caso. Essa mocinha aqui do meio. Vamos lá, vai falar o máximo que eu puder aqui, pode ter certeza. Fala o teu nome e quem que você quer perguntar. Meu nome é Patrícia, é polêmico também. Primeiro a gente vê, assim, através do que você fala, que você é um pastor extremamente correto. A gente consegue ver, assim, não, as atitudes, as ações, que você não é um pastor que engana o povo. Mas a realidade hoje se fala que se você não dá o dízimo, o devorador vai invadir a sua vida, vai pegar seus bens. Se você toma a ceia e você está em pecado, você toma para sua própria condenação. Nossa, um julgamento, né? E outra questão também, assim, que os pastores sabem que isso não está certo, mas eles passam para o povo para não gerar polêmica. Outra coisa também que eu acho que a maioria dos pastores, das pessoas na igreja sabem, que eles falam... Meu Deus. É que assim, não existe uma única vez na Escritura a palavra trindade, e isso nós herdamos, e hoje a maioria dos evangélicos acreditam que existem 3 deuses, ou uma trindade, sendo que isso nem existe na Bíblia. Qual é a sua pergunta principal? Qual que é a opinião de vocês? Se vocês por acaso acreditam que Jesus é o único Deus, ou a opinião sobre a trindade que não consta a palavra na Bíblia? Obrigado, professor. Seu nome mesmo é? Patrícia. Obrigado, Patrícia. É para o Rubens, comentário, não é isso? É para o Rubens, o comentário do professor. Vai lá. Eu me lembrando de inverter, que eu queria ver aqui Pedro, que eu li. Leandro, faz favor então. A pergunta é em relação a... O nome dela mesmo? Patrícia. É em relação à trindade. É isso. Olha, Patrícia, de fato a palavra trindade nós não encontramos nas Escrituras. Agora, o tempo é muito curto para a gente estudar um assunto tão polêmico. O que eu posso dizer é o seguinte, que os protestantes, de um modo geral, eles tentam acreditar na trindade, mas não no sentido de 3 deuses, mas um Deus só que se dá em 3 pessoas. Mas é muito complexo isso. Agostinho, filósofo, tentando discutir isso, tentando pensar sobre isso, ele parece que viu uma criança tentando colocar água dentro de um buraquinho que fez na praia. Agostinho disse que é mais difícil entender a trindade do que colocar todo o mar que existe no mundo, toda a água dentro de um buraquinho, de uma caneca. Ou seja, é muito complicado esse assunto. Mas o que eu posso dizer é que os protestantes se dizem não politeístas, não acreditam em 3 deuses. Acreditam em um Deus que se manifesta em 3 pessoas, subsistente em 3 pessoas. O que eu posso dizer é que não há, trindade não há, o conceito pode haver, a palavra não há, mas o conceito pode haver, mas o assunto é extremamente polêmico e eu não poderia falar em poucas palavras o que eu penso sobre isso. O assunto é extremamente difícil, é extremamente filosófico para mim. Rubens, tá bom já, professor? Eu achei, tem tantas passagens, né? Mas eu achei aqui 2 aqui, mas tem muitas. João mesmo fala assim, Jesus é o meu Deus. Eu não sei onde.
segundo João, o primeiro João, né? Ele fala, Jesus é o meu Deus. Aqui eu encontrei aqui o próprio João dizendo aqui, ó, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. Tá certo? Outra coisa aqui que nós vemos aqui, Pedro, quando ele vai saudar aqui na segunda carta dele, ele escreve assim, Simão Pedro, servo apóstolo do Salvador, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Então você vê que o conceito deles é de que o Salvador é Deus. Eu creio também que o nosso Salvador é o que seria chamado de Deus. Esse termo vem de grego e romano depois, né, que é da teologia de Deus. Era Deus, sei lá, o irmão você deve conhecer muito disso, eu não conheço. Eu sei que não é o Salvador, eu não estou falando aqui de divindade nenhuma assim, eu estou falando do Criador do céu e da terra. Então eu digo que o Salvador é Ele, é o Criador. Como é que a gente explica isso de três dessa forma? Eu vi o Chico Anísio esses dias, que eu até gostava dele como artista, né, um bom artista humorista, e ele faleceu. E o pessoal comenta, onde é que está o corpo do Chico Anísio? Bom, o corpo do Chico Anísio já seguiu para a capela, o corpo dele. Se nós formos falar de nós mesmos, mão minha, minha cabeça, meus olhos, tudo meu. Ou sobrou o que para ser eu? Entende? Então não sobrou nada para ser eu. Não, peraí, eu não sou só corpo. O Saul fala do corpo, alma e espírito, nós vimos ontem, né, amado? Eu não sei se o irmão deve saber, mas fala textualmente corpo, alma e espírito. Nós somos 3, mas nós somos um. Se nós compreendemos nós tão facilmente, por que não vamos compreender que o Criador é um? Ele é um também. Ele fez gente, veio aqui, habitou entre nós, depois voltou a ser o que ele era. E é o que ele era e sempre foi. Sentado à direita de Deus Pai é um termo de visão humana, igual a mão dele não está estendida. Que mão ele tem? Nenhuma. Não é uma visão humana, é que dá a ele uma performance humana que se chama antropomorfismo, né, irmão? Então, mas ele não tem essa característica humana, mas para você entender, bota. Então eu creio que o Criador e o Salvador é o único. A Trindade para mim é Semíramis, Nimrod e Tamuz. É igual o catolicismo coloca, é Maria, José e Jesus. O Rubens disse, só um comentário, 30 segundos, gente, por favor, permita. É difícil, humanamente falando, é difícil acreditar em 3 pessoas num só, humanamente falando. Eu entrei em crise, em depressão, tentando entender isso. É difícil. E eu não entendo de fato. Agora, como para Deus tudo é possível, então para Ele é fácil, né? Ser 3 ao mesmo tempo ser eu. Para Ele é fácil, para mim é difícil entender. Tempo encerrado. Esse rapaz aqui. Vai ler uma Bíblia aí. É só uma pergunta. Fala seu nome. Me chamo Fernando. Eu queria perguntar para o Rubens. Tá, Fernando? O anticristo vai transformar tudo num sistema único mundial bancário? Vai. A marca da besta é o Mondex, significa dinheiro na mão direita. A ONU... É uma pergunta só, filho. Não, tá tudo junto. Ele manda. Tá tudo junto. Essa é uma só mesmo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é a imagem da besta. E a ONU vai tomar conta de tudo, controle do governo mundial. Eles vão transformar tudo em uma só religião, uma só moeda e economia única mundial. E o número da besta é o número de um homem, o seu número é 666. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Rubens. Quem é esse homem, na opinião dele? É o último Papa? Irmãos, eu não entendo de escatologia, eu não arrisco, eu não sei nada. Eu não sei quem é ele, eu sei que ele está para surgir, eu sei que a ONU está preparando isso para ele, eu sei que há um complô de restabelecer a Torre de Babel onde parou. Naquele momento que era um só idioma, uma só religião, um só Deus que era Nimrod, e havia tudo um só. Esses caras estão trabalhando desde aquela época. Eles se transfiguraram dos camaradas lá da Grécia, depois dos patrícios, né, lá na Roma, e vem trabalhando, os Illuminati que estão aí, para isso. Então isso vai acontecer, eu não sei quando. Agora quem é também o cara eu não sei. Eu acho, por especulação, que, conjectura, seja o que for, esse cara vai sair do meio do povo de forma falsificada. Vai ser um líder popular que eles mesmo fabricaram para a gente pensar que é um líder popular. Mas é o cara deles, eu acho. Ou o Messias, né, voltando. Uma grande farsa aí com o filho do... Eu não sei disso, amado. A verdade é essa. Gente, é o seguinte, eu vou pedir para vocês um pouco de cuidado com as perguntas, porque o professor Leandro não sabe nada de Illuminati. Então é injusto, né? Uma pergunta com um comentário dele com uma coisa que ele não tem a mínima ideia. A não ser do que é. A não ser que o Criador Illuminati é a minha mente. Faça um comentário, professor, se eu Em cima quiser. disso, né? Em cima do que ele falou, Em cima do que ele falou. Calma, filho, senta. Fernando, quando eu dou aula de escatologia, eu também sou um iniciante nessa área,
Eu costumo dizer para os meus alunos que estudar escatologia é muito difícil e muito fácil. Muito difícil porque tem muita simbologia, dá um nó na nossa cabeça. E muito fácil porque, como um monte de coisa não aconteceu ainda, eu falo o que quer e todo mundo acredita. Então o que eu posso dizer? Que, segundo alguns estudiosos, a plataforma já está armada para esse levantamento desse anticristo, etc. Agora, quem deixa de ser, eu não me arrisco. Agora, eu também tenho medo quando eu vejo um governo único, e parece que o mundo está caminhando para isso mesmo, né? Parece, a impressão que eu tenho, né? Para quem leu a Bíblia só uma vezinha, já dá para perceber isso, e ler um pouco de jornal. Então, sem dúvida, o mundo está caminhando para isso, então eu fico a antena ligada. Mas afirmar, a Bíblia, quando ela se cala, não dá nomes, eu também não posso. Mas a plataforma já está armada, ao meu ver. Quem? Fazer uma pergunta? Você, vamos lá. Queria fazer um comentário em cima desse 666. Até que enfim, né, Marcos? Estamos tempão inventando. Eu acredito assim, ó. A gente deve pesquisar as escrituras. E nas escrituras, o único homem que leva o 666 é Salomão. Salomão buscava 666 ciclos de prata, de ouro, e os reis davam. Isso está escrito. Então a gente deve buscar quem é esse homem nas escrituras, não fora dela. Não é a TV, não é o Papa, é uma figura. Então eu acredito que esse homem está nas escrituras. E eu só achei Salomão. Não achei outro. Obrigado. Seu nome mesmo? Marcos. Da onde? Rubens, de Vidas. Eu volto a dizer, Silvio, não é a minha praia. Agora, que Salomão foi maçom, sem dúvida. O rito número 3 da maçonaria é justamente o rito de Arão-Abi, que é o cara que construiu o templo de Salomão, e dentro dele colocou uma câmara secreta, onde Ezequiel revelou pelo Espírito do Criador que ali o pessoal fazia rito secreto de costas para o altar. O altar quer dizer ali porque tinha arca ali dentro. Então o que ocorre? Irão-Abi era maçom, construtor. A pedra que os maçons rejeitaram se tornou por pedra angular. Eu li ontem uma outra passagem disso que não é aquela clássica, fantástica. Parece que foi Pedro falando sobre isso. Até anotei aqui, mas não vou procurar agora. Então o que acontece? Irão-Abi era maçom, construtor, sociedade secreta. Quando fez o templo de Salomão, templo de quem? De Salomão. Entenda bem, templo de Salomão. O Salvador sempre falou assim: eu andei pregando nas sinagogas e templos deles. Está certo ou errado? Leia de ponta a ponta no Novo Testamento. Deles. Não é dele, é deles. Ele disse: eu não tenho casa, aliás, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, quanto mais uma casa dessa aí, luxuosa igual a do Marcelo. Esses templos aí. Mas vamos lá. Então o templo foi uma construção maçônica que hoje é cultuado no terceiro rito da maçonaria. Desde aquela época é cultuado pelos cavaleiros templários que se iniciaram na igreja católica. Então eu sei que a raiz é toda essa. Aí o que ocorre? Nessa construção do templo, eles colocaram uma câmara secreta lá dentro. Será que aquela câmara secreta que Ezequiel denunciou apareceu do nada? Foi Irão-Abi que construiu. Maçom. A sociedade secreta, aquele templo ali sempre foi um antro de perdição. Qual o aspecto positivo que tem o templo de Salomão? Outra coisa que engana o povo: o templo da época do Salvador não era de Salomão. De Salomão era construído em cedros do Líbano, aquele era ouro e mármore. Aquilo é outra história, aquilo é processo político. Eles inventam tudo. O Salvador, o Criador próprio, destruiu aquele templo 2 vezes. Ele falou: eu destruo. E ele mesmo destruiu aquilo, profetizou e destruiu 2 vezes. Pô, quem é que derruba a própria casa? Então aquilo não é a casa dele, mas isso é outro assunto. Quem construiu aquele templo foram maçons. O Salomão hoje é cultuado na maçonaria como um dos principais. Salomão foi um dos maiores bruxos que já existiram até hoje. Quando foram queimados aqueles livros que Shaul queimou em praça pública, que o pessoal levava para ele, a maioria era de Salomão. Porque até hoje os livros da poética e tudo mais é tudo Salomão. Salomão escreveu 2 ou 3 que está na escritura. Um deles é aquele pornográfico, que está lá, que é Eclesiastes, que está canonizado como santo. Cantares, perdão. E um monte que não está canonizado porque era coisa negativa. Tanto que templo também ele construiu para cada mulher templo. Ele tinha 1000 mulheres. Supõe que ele construiu 1000 altares. Porque não é o templo o negócio, é o altar. Essa do altar é boa, vou escrever aqui para lembrar agora para não me próxima passagem. Professor Leandro comenta, e a partir de agora é 1 minuto e meio para a resposta, tá? Senão fica muito grande. 1 minuto e meio é o suficiente. Pode falar, professor. Eu vi que ele fez um comentário, mas não fez uma pergunta. Não, foi só um comentário. Comentário, né? Mas qual é o comentário mesmo? Porque assim, Salomão, eu procurei. Sim. Quem tiver inteligência, sabedoria, Sim. decifre o número, que é o número de um
um homem. Esse homem tem que estar nas Escrituras. Deduzi eu. E o único nas Escrituras que leva esse número é Salomão. Então, quando ele pedia aos reis, eles iam levar na rainha de Sabá 666 símbolos de prata. Logo é 666. O Irão mesmo levou 666 símbolos de cedro. Logo é 666. Então, eu deduzo que esse homem seja Salomão. O anticristo. Não, isso. Ele é a figura. Figura? Do anticristo. Pode Ele tem que ser. estar dentro da Escritura. Pode Porque ser. o Velho Testamento não é sombra. Sombra do... Se é sombra, então ele tem que estar aí. João diz nas suas cartas, tá legal. João diz nas suas cartas que muitos anticristos já estavam no meio naquela época. Anticristos. Todo aquele que é contra é anti. Antidroga é contra a droga. Então, anticristo, enganadores. Agora, a Bíblia diz que se manifestará o anticristo histórico, é um outro departamento. Mas que ao longo da história da humanidade muitos anticristos se levantaram, sem dúvida Salomão pode ter sido um sim. Por quê? Ok? Matou a dúvida? Deixa eu ver o listrado, vai deixar ele de castigo, mas eu vou resolver. Seu nome, levanta. Seu nome? Diogo. Eu queria que interpretassem para mim Hebreus 13:10. Está falando que temos um altar para que não tem direito de comer aqueles que servem templos de tabernáculos ou templos feitos por mãos humanas. Ok, tá bom. 1 minuto e meio para a resposta, Rubens. Um comentário. É incrível, né? Foi o que eu notei aqui, irmão. É que eu notei aqui. Na verdade, olha só, se você for ver a questão do templo, você vai chegar no zigurate da época da Babilônia, lá da Babilônia criacionista, na época do Nimrod. Lá tinha um zigurate que era a figura do monte, porque eles não iam mais no monte adorar o sol, mas adoravam no própria cercania ali da cidade, fizeram um templo que era o zigurate. Nessa figura do templo antigo não tinha cobertura, tinha só o altar. Então, quando tinha as intempéries de chuva, areia, qualquer coisa, então fizeram uma cobertura, virou um templo. Mas o negócio nunca foi templo, foi o altar. Então, não é que tem que construir um templo e nele fazer um altar. Hoje é assim que nós vemos, parece que foi assim que começou. Mas foi o contrário, primeiro era o templo. Era o altar. Por isso é que o Criador sempre falou contra esses altares de Baal, que Jerubal derrubou, que não sei o quê. Porque o problema é o altar. Então esse altar físico é um que hoje você lê na íntegra tudo que o irmão colocou. Se você for aprender teologia e ver o que Calvinho desses caras já ensinaram, ele não vai ler tudo. Aí vai ter outra visão. Mas se você for ler e ter a visão de quem escreveu e não de quem interpretou, você vai ver que esse altar que ele fala é altar físico. Então hoje ele fala assim, porque existe um altar do qual não tem direito de participar os que servem aos tabernáculos. Fazendo uma alusão do tabernáculo da velha aliança. Então, quando você vê isso, você percebe que é espiritual e não físico, entende? Esse altar que eles não têm direito de participar é o Salvador. Participa de Mitra, não do Yahushua, vamos dizer. Tempo esgotado, professor Leandro. Se eu entendi a questão, eu pego mais uma vez um gancho no que o Rubens falou. O Novo Testamento, ele nos mostra que a adoração, todo o nosso culto ao Criador deve ser do coração e não está limitado, não está condicionado a espaço, a objetos. Eu acho que Hebreus, capítulo 13:10, que o irmão citou, a gente pode entender à luz do contexto. O 9 ajuda a entender um pouco, mas o ideal é ler todo o contexto. O 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Mas sim, temos um altar do que não tem. Penso eu então que o altar, o templo, voltando a falar do templo, não tem nenhum valor hoje. É verdade. É o coração que deve ser fortificado na graça. Então, se alguém colocar o altar, o templo acima de tudo, isso é anti-escritura. Ok. Nosso controlador do tempo pediu para fazer uma pergunta. Você fala com ele rapidinho, o manjar é coisa física. Ele falou assim, oblações e sacrifícios não me agradaram. Por isso, tira o primeiro e estabelece o segundo. Era coisa física que não agradaram a ele. Agrado espiritual. Porque essa é íntima, essa ninguém vê, você é nossa com ele. Não tem que mostrar nada para ninguém. Ele fala sacrifício de louvor. Louvor do coração. Do coração. Boa noite, meu nome é Eliseu e creio que minha dúvida pode ser de muitos.
né, pelo nome já dá para ver que eu nasci e fui criado no meio evangélico. Então, o que acontece? Né? Nesse meio evangélico, minha mãe me ensinou todos os conceitos de um cidadão decente, tudo. Graças a Deus, hoje eu vivo honestamente, trabalho, sustento não só minha família, da minha mãe também. E creio que tudo isso serviu para criar o meu caráter de hoje. E muitas vezes, né, eu orei e tal, orei para Jesus, né, quero pôr essa questão do nome. Orei para Jesus, eu creio que muitas vezes aconteceu um milagre na minha vida, mas diretamente, o contato direto, sem intermédio de pastor X A ou B. Então eu sinto isso. A pergunta é a seguinte: tudo isso que eu fiz, que eu senti, que eu vivi, livramentos, tudo, orando ao nome de Jesus, foi em vão? Só porque eu não usei o nome Yahushua, só por causa de um bando de demoniado da Grécia ou da Roma me ensinou errado, que eu não tenho culpa nenhuma disso? Não tem. Foi em vão tudo isso ou foi válido tudo que eu falei? Em nome de Jesus, que hoje em dia já está falando, mas não é Jesus e Yahushua, não pode falar Deus, que é Zeus. Essa é a pergunta. 1 minuto e meio você controla aí. Vai lá, Rubens. Olha só, meu amado, primeiro que o Criador nos conhece na intimidade, por isso que ele falou que é espiritual, porque espiritual ninguém rouba. Ninguém vai roubar de você a fé verdadeira que você tem nele, do jeito que ele falou aqui, ó. Na minha escritura ele fala, aquele que crê em mim, como diz o pastor, não. Aquele que crê em mim, como diz o Rubens, não. Como diz a Bíblia, muito menos. É como diz a escritura. Deste que crê em mim, como diz a escritura, deste fluirão rios de água viva. Então isso é tudo espiritual, é tudo muito íntimo. Então o Criador tem compromisso conosco, Ele nos fez, Ele não é irresponsável, nos dá livramento em qualquer lugar que tiver, onde tiver, qualquer hora que tiver, entende? E as coisas que Ele faz por nós, Ele faz a todos, Ele faz cair chuva sobre os bons e os maus, isso é independente. Quando Ele fala na boca de um dos profetas, se não me engano, Miqueias, não se vangloriem vocês que eu tirei do Egito não, porque também eu tirei os de Cute, tirei os não sei de onde, eu tirei muita gente. Em Miqueias é a coisa mais linda do mundo, você vê o Criador falando pela boca dos profetas, mas não queira ver falando pela boca de Davi não. Algumas vezes outras não. Uns dias eu estava passando na frente do tempo, parei um pouquinho, estava lá, aí o pastor foi e falou um salmo de Davi, só leu até o 37, eu chamei ele lá fora, depois perguntei a ele, por que não leu o 39? Porque no 39 Davi manda o Criador matar os inimigos dele todos, pisar em todo mundo cruelmente. Então Davi era um cara obcecado por sangue. Então digo, os profetas da velha aliança, os que têm os livros e tudo, são de confiança, mas não confiem em todos daquele Velho Testamento. Boa parte deles era vacilão, acertava e errava. Tem alguns salmos que são inspirados? Tem. Irmão. Seu nome? Eliseu. Valeu, Eliseu. A pergunta: o Rubens disse algo que me emocionou. No meio da fala dele, na empolgação, porque ele fala com a alma, isso é bonito, ele disse que Deus nos livra em qualquer lugar. Eu gostei demais. Deus não está limitado a lugar. Então, isso, qualquer lugar, espaço e tempo. Agora, Eliseu, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que um anjo foi enviado até Cornélio, que ainda não tinha uma noção do verdadeiro caminho, mas o anjo disse para ele, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, se tudo que você fez até aqui foi de coração para Deus, meu filho, você só ganhou, não perdeu nada e continue aprendendo. Não tem outro homem no meio disso. Eu vou deixar o Rubens fazer uma pergunta para o Leandro, uma resposta de 1 minuto e meio, e vou deixar o Leandro fazer uma pergunta para o Rubens com a resposta de 1 minuto e meio. Eu nem sabia que tinha Não é interessante? Vou fazer 1 ou 2 vezes isso, daqui a pouco eu volto para vocês. Você quer fazer uma pergunta para ele? Eu faria. Um especialista, um teólogo. Eu jamais faria algo para pôr em laço e deixar o meu amado, talvez mal, com quem tem uma visão parecida com a minha, que eu acho que é a maioria aqui. Eu não posso fazer uma covardia dessa. Entende? Então eu jamais faria qualquer pergunta, vamos dizer, capciosa. Porque eu amo o meu amado, que eu não conheci hoje, já acabamos de conversar mais, para que a gente cresça em graça e conhecimento, trocando as visões, né, certo? Para ver o que um pode alimentar o outro, né? Já marcamos isso aqui. Então eu não faria. O que eu quero perguntar ao irmão, se é teologia, irmão, até para mim saber mesmo, eu não vou perguntar para fazer laço, eu vou perguntar porque eu não sei. Irmão, a teologia ensina o que sobre as 12 tribos? Por que eu pergunto isso? Porque na época, eu estou perguntando porque eu não sei, irmão, entende? Eu não tive oportunidade de perguntar ainda a um professor de teologia, estou tendo agora. Na época do Salvador, eu imaginei que quem estava no templo, comandando tudo, eram os levitas. Eu imaginei isso.
Eu fiquei abismado quando eu vi lá todas as escrituras, lendo, relendo e buscando, que não era levita da tribo de Levi. Se fosse um ou outro, hein, irmão? Se fosse um ou outro, vamos dizer, sacerdote ou sumo sacerdote, era comprado pelos judeus. Se fosse levita, porque talvez nem levita fosse. Então eu queria saber, irmão, como o curso de teologia trata desse momento de Israel. Aquele momento que o Salvador chegou naquele local e que ali ele deparou com aquele sistema religioso que estava implantado. Ele diz inclusive assim: vós, escribas e fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Esses escribas e fariseus eram levitas? Nem todos, Rubens. Alguns eram levitas? Alguns possivelmente, mas havia muita corrupção. Não, mas a pergunta que eu vou fazer não é essa não, é outra, irmão. É o que o curso de teologia ensina sobre as 12 tribos de Israel. Porque eu pensava que as 12 tribos de Israel estavam preservadas. Quando eu vi Malaquias falando que os judeus fizeram o concerto com... Malaquias denunciando que o próprio judeu desfez o concerto do Criador daquele com Levi, com a tribo de Levi. Eu fiquei abismado de ver essas coisas. Então eu queria saber como a teologia trata deste assunto, da questão das tribos de Israel com o Israel que está lá. Por quê? Porque hoje você ouve falar em Israel na TV, ouve. Mas Israel é uma tribo? É judeu? Não. É Ruben, Gade, Zebulon, são 12 tribos. Aí eu pergunto como a teologia trata desse assunto, como ensina, como vê essa questão da tribo de Levi na época do Salvador e perante o Criador possível. 1 minuto e meio para a resposta. Tá certo. Gente, que pergunta interessante e muito complexa, porque eu não posso responder por todos os professores de teologia. Nós temos as nossas, até então bom sentido, as nossas teologias. Então cada curso tem a sua linha, etc. Agora, a ideia de levita, de Levi, essa ideia está com a chegada do Salvador, quando ele conta a parábola do samaritano. Ele, por exemplo, ele usa a figura do sacerdote e do levita. Então a ideia está naquela época, a ideia não some não. Agora, como os teólogos se relacionam com isso, aí cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Se a pergunta do Rubens, na verdade eu não entendi muito. O que a teologia ensina sobre as 12 tribos? Tocamos nesse assunto. Tem um amigo nosso, ele não é escritor conhecido. É do Salvador, né? Isso, tem um amigo nosso que ele está na Alemanha, Edmilson Alves. Ele escreveu um livro, eu recomendo. O Caos da Sociedade na Época de Jesus. Ele senta a madeira, mesmo. Ele senta a madeira, ele fala da corrupção da época, fazendo uma analogia com a corrupção hoje. Então, Rubens, depende da linha. Eu tento ser fiel às escrituras, nem sempre consigo, mas eu tento nas minhas aulas. Então essa é a minha resposta, Rubens. O assunto é amplo, né? A gente tenta falar o que as escrituras dizem, como dizem as escrituras. Agora o Leandro pergunta para o Rubens. Tá legal. Qualquer coisa. Tá legal. Rubens, pode ser, é só para aprender mesmo. Porque como eu disse aqui, alguns minutos atrás, eu disse para alguns amigos, quando perguntaram: Leandro, você vai lá debater, conversar com quem? Eu falei: vai ter o pastor Ricardo, também o irmão Rubens Sodré, conheci pela internet. Tenho desconfiado que o Rubens acho que frequentou alguma igreja evangélica da nação e se revoltou. Ô Rubens, a minha pergunta é: tudo que os pastores, os líderes evangélicos fazem, tudo está errado? Irmão, a pergunta é muito propícia. O irmão falou que eu me revoltei. Eu senti. Irmão, mas quase acertou. Eu senti nojo. N-O-J-O, nojo. Se eu sentar hoje para ver uma pregação evangélica, eu tenho nojo. Nojo de tanta mentira, de tanto engano e de tanta coisa que é de um jeito e se fala do outro. E principalmente, às vezes, acusando o diabo de tudo, para tirar a culpa deles e colocar no diabo. Então não consigo ouvir uma pregação sem ficar nervoso. Mas não é porque eu estou com raiva do irmão não que está pregando, não, sabe, irmão? Por ver que aquilo ali é tão explícito na escritura de um jeito, eles ensinam de outro. Mas não então, não, irmão, aí eu vou chegar nessa aí, eu estou ainda no nojo da revolta. Aí o que aconteceu? Então eu fiquei com nojo do sistema, mas no lugar que eu estava, o pastor que está lá ainda é uma pessoa que eu tenho um apreço por ele, uma amizade, um carinho, coisa de um frequentar a casa do outro, igual estamos aqui, irmão, mesmo que a gente não concorda com a mesma palavra, mas não temos nada contra um ao outro. Então eu não tive decepção com pessoas, hora nenhuma. O que eu tive decepção foi com o que está escrito de um jeito e ensinado do outro. Aí a outra que eu tenho que parar em 30 segundos, a outra? Se não se salva ninguém. Então veja bem, amado. Eu não falo que essa fruta está podre nem que aquela. Eu falo que o pomar em todo está estragado. Agora não digo que é com dolo. Nunca falei isso.
Nunca eu falei isso. Existem inúmeros e inúmeros pastores excelentes que eu conheço, que eu dou excelente testemunho como pessoa, mas aprender errado, ensino errado, e que eu tenho certeza que se tivesse aprendido certo, não estaria errado. Só fechando agora, que é importante, eu creio. Já está no final mesmo? Olha só, a questão toda é a seguinte. Já foi. Caiu. Samuel, a minha pergunta é: como fazer parte do corpo do Salvador e como deixar de fazer parte? Uma pergunta interessante. Eu até quero Comentários do professor Leandro. Não, pergunta para você. Vai pegar o pau. Irmãos, a questão do corpo, isso é muito importante, irmão. Na Escritura tem muito disso. Hein, irmão? Se eu vou falar igual a Perábole, né? Perábole? Hipérbole. Eu sou hipérbole, vou falar uma hipérbole. Se eu fosse falar agora sobre o tanto de vezes na Escritura que explica sobre o corpo, não daria o tempo aqui dessas palestras aqui na hipérbole. Entende? Porque é muita coisa que tem na Escritura, é só ler. Lá explica o direitinho. Não diga o coração ao fígado que eu não preciso de você. Não diga o outro que eu não preciso. Não diga o outro ser maior do que o outro. O que seria do fígado sem os rins? Então é isso, irmão. Entende? Essa coisa de um irmão ter amor ao outro, amor ao próximo. Você deixa de fazer, de participar do corpo do Salvador quando você passa a fazer práticas que não condizem com a Escritura. Você passa a destruir o templo dele, que é você. Passa a querer mal o templo dele, que é o próximo. Entendeu? O próximo é o templo dele, tem que respeitar isso. Entende? Então quando você passa a não tratar o corpo dele como membro do seu corpo, você está fora do corpo dele. Tudo que o Salvador fez foi em vão. É isso que é pecar. As pessoas pensam, isso é pecado, aquilo é pecado. Não vos condeneis pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Entende? Não é isso que o Salvador falou que é pecado, que esse sistema rotulou como pecado. Pecado é bem claro. Aquele que pode ajudar o próximo e não ajuda, peca. Tá certo? Tem uma palavra que o protestantismo não gosta muito que eu diga, mas está escrito: benfeitorias encobrem uma multidão de pecados. E muitos outros. Não estou dizendo que vai salvar, porque quem salvou é o Salvador. Jamais eu falaria isso. Professor Leandro, comentário. Ele perguntou o que fazermos. Tem uma pergunta até parecida aqui. Para não deixar isso, como fazer parte do corpo do Salvador e como passar a não fazer parte. Olha, a não fazer parte é complicado eu responder. Eu me sinto com dificuldade em responder como não fazer parte. Agora, como fazer é simples. O carcereiro Paulo e Silas perguntou: o que eu faço para alcançar a salvação? Creia no Salvador, será salvo tu e tua casa. E Paulo sabia disso como ninguém, escreveu aos Romanos 10 e disse que se com o coração eu crer e com a boca eu confessar, estarei salvo. Então, para fazer parte é confessar o nome do Salvador, confessar no sentido de, confessar, eu digo que é quando eu dou aula, confessar com a alma, não é só a boca, porque o mudo não vai, confessar com a alma. Confesso, eu passo a fazer parte. Como eu deixo de fazer parte, aí teríamos que entrar na predestinação ou não, que é muito polêmico. Mas fica com essa de fazer parte, manda para a próxima. E nós fomos salvos nessa. Gente, é o seguinte, eu quero agradecer demais. Você não permite, só uma coisa que falou tão importante aqui, porque eu acho que é para edificação do pessoal. Mas o comentário eu vou finalizar com a despedida de vocês dois. Eu quero réplica, hein? Se ele falar, depende do que Não, eu vou dizer o seguinte, olha, aquele povo andava atrás do Salvador para comer e beber, porque ele multiplicava pão e peixe. Então ele parou aquele povo, quando ele fugiu para o outro lado da Galileia, no barco, o povo correu em volta dele. E circulou e já estava lá esperando ele para comer mais. Ele falou: não trabalhais pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna. Então eles falam: então como eu vou trabalhar na obra do Senhor? O que farei eu para executar as obras do Senhor? É a pergunta dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali. E ele responde qual é a obra do Senhor. Ele fala: a obra do Senhor, ou seja, a obra do Criador, a obra de Deus, é esta. Qual? Que creia naquele que ele enviou. Então quando você crê, você faz a obra. Por isso é que ele diz: quem faz a minha obra, como diz as Escrituras, fazer a obra é crer, é crer. Você creu, você fez a obra. Então é muito importante isso, até porque está escrito que ninguém pode fazer a obra do Criador. Até por mais que diga o sábio na sua sabedoria que poderá fazer a obra do Criador, todavia mente, porque nem imaginar ele pode. Eu não lembro ver o texto no Antigo Testamento. Então a obra do Criador, segundo o Salvador, quem ensinou foi o Salvador, é crer. Essa obra que está aí não é do Criador, é do homem. Seja ela boa ou ruim, é por ela que ele vai dar conta. Então é obra do homem. Dá dinheiro para a obra de Deus, é mentira. É obra do homem, é obra dele.
aquele cara que está fazendo aquela obra. Então ele vai prestar conta pelaquela obra dele, como está escrito que prestaremos contas da nossa obra. A obra do Criador que nós podemos fazer é crer. Crer não é físico, crer é espírito. E fechando, o Criador pode fazer qualquer coisa. O irmão falou isso 3 vezes aqui. Até o outro lado da folha ele pode fazer. Uma folha de um lado só, imagina. Inimaginável, Silvio. Uma folha de um lado só. O Criador pode fazer. É verdade. Uma folha de uma página só. Eu quero falar com os dois aqui, principalmente com o professor Leandro, que aceitou nosso convite. Tivemos a falta do pastor Ricardo, não sei porque ele não veio. Corajoso. Não sei do que ele ficou com medo. Nós tratamos o melhor possível aqui nosso querido professor Leandro, né? Isso é o correto a se fazer. Humilde. É humilde, é uma pessoa que tem conhecimento. Nós não podemos tratar os outros como... Nós temos que tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, não é isso? Essa é a verdadeira função, acho que, da gente que acredita no Criador. Então, professor, eu gostaria que você fizesse as suas despedidas, falasse do teu programa, dos teus projetos, da tua escola, por favor, para a gente encerrar e fica à vontade. Eu quero dizer, em primeiro lugar, na verdade, agradecer ao Criador, ao único, ao Deus único, agradecer também ao Silvio de Freitas. Posso dizer que está nascendo aí, né, Silvio? Uma amizade. O irmão Rubens também, um prazer. Um homem com esse conhecimento, com esse cabedal, esse patrimônio intelectual. E eu estou aqui como aluno, discípulo, para aprender. Eu quero dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É verdade. Quando Paulo disse que nada nos separará do amor de Deus. Ele disse que nada nos separará. E João diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nada pode me separar do Criador, do amor que eu tenho por você também, as nossas diferenças não podem nos separar. Então eu me senti muito bem aqui, obrigado. Continue em busca da verdade. Eu, como estudante de filosofia, também a filosofia é a busca da verdade, além da revelação, pela razão. Então eu fico apaixonado quando eu vejo pessoas buscando a verdade. Não é nada pessoal, mas eu quero dizer que eu me senti muito bem aqui. Não é nada pessoal, as nossas diferenças aqui é no campo das ideias. No campo das ideias vale quase tudo, com respeito vale tudo. Agora, maior é aquele que nos une do que aquele que tenta nos separar. A palavra diabo, na raiz, quer dizer aquele que lança divisão. E o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Jesus orou, e o Salvador orou para que sejamos um como Ele é no Pai, essa unidade. Então eu fiquei muito feliz por fazer parte dessa reunião tão maravilhosa, uma pleiade, reunião de ilustre mesmo. Eu me senti aqui o menor da minha casa. Quero dizer que nós temos um programa na televisão, lá para o ABC, né, Silvio? Quem é assinante da NET lá no ABC, das 4 da tarde até as 5 da tarde. Hoje estava passando o programa, eu estava aqui, alguém assistiu lá para me falar se deu tudo certo. Mas a partir da primeira semana de abril estaremos ao vivo às quintas-feiras, com repetição no domingo. Quem sabe um dia eu vou levar o Rubens. Eu ia falar assim para ele. Mas eu posso falar o que eu quiser, não? Eu ia falar assim para ele, quem sabe o Rubens vai lá. Mas deixa eu me preparar primeiro, porque o dia que eu levar o Rubens, o dia que eu levar, vão castar o meu mandato. Então eu tenho que primeiro criar uma plataforma para eu ter onde correr. Eu posso nos inimigos por falar a verdade, irmão? Não. Eu digo assim, Rubens, porque muita gente não vai aceitar. Mas muita coisa que ele falou aqui, eu concordo. E por que, Leandro? Por que se alguém me perguntasse, por que você não sai do sistema, então? Um pastor evangélico disse há pouco tempo, falando de um outro pastor saiu do meio evangélico e ele senta madeira nos pastores. Ele fala bem, ele saiu e senta madeira. Aí um outro pastor falando dele, falou, a única diferença que nós temos é que ele fala do sistema de fora para dentro, eu falo do sistema de dentro para fora, ou seja, eu penso que não dá para correr do sistema. Se eu sair do sistema, eu caio no outro. Então eu estou ali, enquanto me suportarem ali, para tentar deixar uma semente à luz das Escrituras. Não tenho a teologia perfeita, mas estou lutando. E quando Deus, o Salvador, quiser me tirar dali, daquele sistema, penso que eu vou sair, porque eu não estou vinculado à Assembleia, né, aos templos. Eu faço parte do templo, que é o corpo do Salvador no mundo. A sua escola também, né? A escola. E além de professor, eu estou como coordenador do CETEM, Seminário Teológico de Mauá. E recebi críticas, Rubens. Vez por outra alguém me chama a atenção, porque a gente fala algumas coisas na sala de aula.
mas eu não me vendi ainda. Se Deus quiser, nunca vou me vender. Se Deus quiser. Porque eu tô ali, eu comecei e termino assim. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se eu deixar essa verdade de lado, eu não conseguiria dormir. Então que Deus abençoe. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por ter aceito. Uma salva de palmas, pessoal. Eu agradeço. Rubens encerra, levanta Rubens e fala com os seus seguidores aí, os órgãos. Meus seguidores? Não dizem ninguém para não ter seguidor. É o seguinte, eu preciso de R$70 de 100 mil pessoas. Olha, amados, agradecer a todos que aqui estão, que deixaram hoje suas casas, seus afazeres, tem gente que vem de longe. Não para poder ficar ouvindo, mas para conhecer coisas diferentes e analisar consigo próprio. O que eu digo, amados, e repito incessantemente, naquele grande dia não adianta colocar a culpa de um ou outro. É nós e ele, porque foi ele que nos fez. Então, não tem para onde escapulir. Quando ele questionou Adão, Adão falou assim, a mulher que tu me destes, a mulher que tu me destes me enganou, botou a culpa nele. Não é verdade? A mulher que tu me destes me enganou e eu comi. Amado, a segunda vez agora não tem possibilidade de culpar ninguém. Então, o que nós temos que ter é uma consciência plena nossa. Entende? Uma convicção nossa. E sem influência de segundo, seja quem for. É crer no Criador, segundo a Escritura. É só ler, ela está aí. Eu só digo que não leia a Bíblia, leia a Escritura. Corta o que botaram, e procura as traduções. Então, irmão, só dizer isso. Olha, o sistema religioso, o próprio Shaul andou muito tempo nas sinagogas pregando, mas em todas que ele ia, ele era apedrejado, açoitado, até mesmo fazer fofoca de um lugar que ele saiu para ir para o outro, eles faziam, para quando chegar lá já desceu o corrente nele. Ele tentou, presta atenção, Shaul, Paulo, tentou dar bálsamo para a Babilônia. Jeremias disse, não dê bálsamo à Babilônia, a Babilônia não tem cura, saia dela, povo meu. Juntando com o Apocalipse, eu não estou pulando de ponto em ponto. Entende? Eu não estou aqui linkando. Mas a ordem é, saia dela, povo meu. E esse momento final do saia dela, povo meu, será que é quando? É depois que o mundo acabar? É agora. Fechando. Eu fiquei na Assembleia de Deus 16 anos, depois eu peguei o estatuto na internet e li. Somos uma comunidade protestante seguidora dos preceitos de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. A Assembleia de Deus, no estatuto, não sei se o irmão pode confirmar, diz que segue Martinho Lutero. Nós vamos ficar seguindo Martinho Lutero até quando? Então, está escrito, é só procurar na internet, que depois que eu denunciei isso, que eles meteram o cacete em mim, naquele mensageiro cristão, eles tiraram de muitos lugares, mas ainda tem um monte de site da Assembleia. Muito obrigado ao meu amado irmão Edi, que está comigo aqui, que eu amo demais, junto com o meu sobrinho, que é o Rodrigo, que eu considero, e a minha Madinha, que me apoia em tudo, a Jumarinha, que anda comigo, a mamãe dela, vocês conhecem, a Gracinha, não veio porque o genro está no CTI, mas ela gostaria muito de ter feito essa viagem, e eu espero estar de volta com vocês. E o Silvio tem uma notícia para o final do ano, então eu quero aqui só agradecer, meus amados. Não mudem de atitude nenhuma porque me ouviu, mas analise tudo, retém o que foi bom, que eu falei, e creio que o irmão falou também, porque é assim que nós fomos ensinados. Amém. Aminal, aminal. Bom, gente, agradecer demais. Eu falei, acho que com todos vocês por telefone, por e-mail, né? Em novembro, se tudo der certo, estamos trabalhando fortemente para isso, nós iremos trazer o Alex Jones para o Brasil. Vamos ver se a gente consegue. As negociações estão indo bem, está tudo indo legal. E a outra novidade também é que o pessoal do Nerd TV que está aqui filmando, né? O Rodolfo, que eu mostrei para vocês no início, que vai dos links da Globo. Nós temos aqui o Mike Nuclear, que está cuidando da parte da direção do filme. Nós vamos fazer um curta-metragem que vai chamar Os Iluminados e vai falar sobre os Illuminati de uma forma cômica. Eu vou ser o Illuminati na loja. Eu vou fazer o papel de Illuminati, o pessoal vai fazer o papel de investigação e tal. E nós vamos lançar esse filme junto com a vinda do Alex Jones. Então vai ser uma coisa bem legal, com a narração do Rubens, né? Mais interessante aí. Gente, muito obrigado, agradeço do fundo do coração. Todos fiquem com o Criador e até a próxima, logo logo, hein? Valeu!
TV Baby. Tá gravado. Fronteira Filmes.